Bom, o assunto de hoje que me pediram para retratar foi o crossover, a nossa crônica e o crossover da crônica. Também me pediram para eu me apresentar. Bom, eu sou Júnior Gama, também conhecido como Velho, por motivos óbvios. E a nossa crônica, ela vem, como já falei antes, desde 1992 ela teve início com o Vampiro, e logo em seguida, em 94, nós entramos com o Lobisomem, 96 Mago e assim sucessivamente. Então nós criamos o crossover. Na época nós nem tínhamos conhecimento do World of Darkness, né, que seria o crossover da White Wolf para o jogo. Nós tivemos que desenvolver nosso próprio crossover. Eu também já tinha dito aqui em outro áudio, em outro podcast, que isso se deu através de várias e várias reuniões que envolveram brigas, discussões e o caramba 4. Mas tinham coisas que são muito óbvias para poder criar um crossover. Quando você lê o livro de Vampiro, vamos colocar a cidade de Nova York, por exemplo. A mais evidente na mente do jogador de Vampiros, para mim, é Londres, Chicago e Nova York. Então, Nova York. Quando você lê o livro de Vampiro, você sabe que há um caerne no Central Park. Quando você lê o livro de Lobisomem, há um caerne no Central Park. Meu amigo, você já tem um crossover feito. O livro já está te dando o crossover. O caerne existe dentro das duas realidades. Então, já está feito. Quando você lê o livro de Mago, está dizendo: o Central Park, além de um grande nodo, é um caerne, protegido por presas de prata. Você tem o crossover, tá ali, cara, só não vê quem quer. Então eu acredito que o sistema foi feito com muitas semelhanças, tá, para poder te mostrar isso. Vamos lá, Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, Floresta da Tijuca, caerne no Rio de Janeiro by Night, caerne naquele livro lá do Jacaré Gigante da Amazônia. E você tem isso nos dois sistemas, tanto no Vampiro quanto no Lobisomem. Não tive acesso a nenhum livro de mago falando sobre o Rio de Janeiro até hoje, tá? Conversei com alguns amigos meus antes de fazer o áudio e ninguém cita nada da existência de alguma publicação falando sobre, quiçá, a América do Sul referente aos magos. Parece que isso aqui é um grande território selvagem para eles. JR, como é que você resolveu fazer esse áudio falando sobre o crossover? Críticas, meu caro. Eu estava num fórum, né, e o pessoal falando que é impossível fazer um crossover perfeito. Meu amigo, nada é perfeito. Nada é perfeito. Essa semana mesmo, mestrando online para um jogador de mais de 25, 30 anos de jogo, a gente bateu boca por uma coisa idiota de uma regra tosca. Tá? Nada é perfeito. Mas eu concordo que é muito difícil alguém, hoje em dia, mestrar um crossover, tá? Eu vou explicar rapidamente por quê. Você tem Vampiro saindo em 1991. Você é foda em inglês e comprou o livro. Leu o livro. Saíram suplementos de Vampiro. Em 93 para 94, você vai ter o Lobisomem. Meu amigo, todo o material de Vampiro já está na tua cabeça. Você lê o Lobisomem. Vai sair mais alguns suplementos de Vampiro e vai sair uma porrada de suplementos de Lobisomem. Você está consumindo esse material. Em 96, 95 para 96, saiu de Mago. Você já tem na sua cabeça Vampiro e Lobisomem. Saiu de Mago. Você começa a ler o material que sai de Mago. Tá saindo material de Vampiro, tá saindo material de Lobisomem, sai uma porrada de material de Mago. E isso sobre as outras coisas também. Caçadores, demônio, espírito, fada. Aí você chega no ano de 2010, com 20 anos de jogo, todo esse material lido, uma bagagem absurda, tá? E consegue mestrar um crossover. Aí o rapaz começa a jogar em 2010 e tem todo esse material para ele ler, para ele poder criar um crossover interessante. Ele não vai querer criar um crossover
Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que mais da metade dessa geração tem preguiça. Mas eu também sou obrigado a dizer que é um material absurdo se você contar que são 3 edições. Ah, mas a primeira edição tem pouca coisa, JR. Pouquíssima e nada traduzido. Mesmo assim, só eu me recordo, na casa de Leopoldo, em Copacabana, dele ter 112 livros de vampiro da segunda e da terceira edição, porque eu não considero Requiem alguma coisa, em inglês, em português, em espanhol, tá? Agora você pega um cara desse, hoje em dia, e fala, ó, tu tem que ler esses 50 livros de vampiro, mais esses 2 edições aqui de Tribo de Garou, mais o livro básico de Garou, mais o livro do jogador de Garou, mais o livro de narrador do Garou. Isso para você fazer crossover de lobisomem e vampiro. Não tem, eu não me recordo de ter um guia do crossover da White Wolf. Nem no World of Darkness tem. Ou você é um jogador velho com bagagem, ou você é um audacioso jovem jogador, ávido em leitura, que quer muito aprender para chegar ao ponto de conseguir um crossover. E a terceira e última opção, cola com alguém que sabe e aprende. Usa de osmose. O meu comestre está comigo há 10 anos. E o pobre coitado não sabe tudo, mas sabe muito. Muito. Só essa semana esse safado me corrigiu 2 vezes. Tá? Pra você ver, a velhice está atingindo, o Alzheimer está chegando. Mas o garoto está lá, ele é ávido de conhecimento. Tão ávido que ele comeu 2 livros meus que eu não consegui ver mais. Tá? Mas ele está aí, está na pista. E essa é a outra opção. Só que a molecada de hoje em dia, das mesas atuais, tem um certo preconceito com o boomer, cis, velho, de mais de 30, 35 anos, mestre de RPG desde os anos 90. Ele acha que o cara é casca grossa, que o cara é um mostrão, que o cara é cheio de preconceito. Não é. Não é. Eu posso dizer o nome aqui para vocês de 5 mestres, pelo menos, sem pensar direito, que têm mais de 20 anos, mais de 15 anos de mesa de RPG, e são as criaturas mais doces que eu já vi. Aceitam qualquer jogador de qualquer etnia, credo, sexualidade, gênero, etc. dentro da mesa deles, sem preconceito nenhum. Tá? Eu vejo preconceito sim na cabeça de jogadores novos que não aceitam os velhos dentro da mesa, não aceitam a cultura da época que não existia internet, não aceitam o pensamento da geração Xerox. Tá? Eu me recordo quando nós jogávamos na Caverna. Caverna era uma locadora que tinha aqui no bairro. Quando nós jogávamos na Caverna, uma pessoa que jogava na época a terceira edição de D&D 3.5, ele virou e falou assim: ai, mas vocês estão jogando esse joguinho aí? Cara, nós estávamos jogando Tagmar. E eu recordo que eu puxei a tabela de crítico de queda, e o maluco tinha tomado uma flechada, caiu do cavalo, bateu com a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Ele falou: caraca, mas o cara morreu. Eu falei: ué, ele caiu do cavalo, caiu de cabeça, jogamos a tabela de queda, deu 2 traços cinza, jogamos na tabela, deu 18, ele quebrou o pescoço, morreu. Ah, mas os pontos de vida que ele tinha, meu amigo, ele quebrou o pescoço. Tagmar não é D&D. Tagmar é o jogo, é o jogo que você chega no 5º nível, o cara te acerta uma flecha no meio dos olhos e você morreu. Você tinha 50 pontos de vida, você morreu. Se aquilo ali conseguiu passar as barreiras, você caiu. Aí, não, isso é horrível, que jogo escroto, que jogo velho, isso aí tá ultrapassado. É esse tipo de coisa que eu falo, tá? Quando nós jogávamos também, isso aí é pra você, professor de física e matemática que vai ouvir esse áudio. Quando nós jogávamos D&D, lá da Hullis Enciclopédia, também aconteceu isso. Também aconteceu dentro do grupo esse certo preconceito. Não tem que ter preconceito, cara. E o crossover tá aí. Só que é complicado fazer crossover. É pra qualquer um, sim, desde que ele se dedique a fazer o crossover. Nós não estamos aí há uma semana nem 10 anos. Nós estamos aí há quase 30 anos jogando. Nós temos uma bagagem muito grande para dizer: nós sabemos fazer crossover.